eu tô aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre planejamento de carreira. Mas antes, deixa eu contar para vocês, né, um resumo da minha carreira, da minha história profissional. Então, eu iniciei a trabalhar com 17 anos, numa indústria metalmecânica, fazendo um estágio. Mas a minha trajetória começou um pouquinho antes. Então, quando eu precisei escolher qual curso fazer no ensino médio, eu comecei a verificar quais as opções que tinham na cidade. Então, eu morava numa cidade do interior, então as opções eram bem restritas, e eu escolhi aquela que poderia me trazer, no momento que era o meu objetivo principal, que era conseguir um emprego na cidade de Porto Alegre. Então, na época, o curso que havia a possibilidade disso era um curso técnico em metalurgia que existia na cidade. E a outra coisa que também me auxiliou na escolha desse curso foi uma pessoa que eu considerava como sendo uma referência de profissional, que era o meu pai. E meu pai trabalhava dentro da indústria metalmecânica. Então essas foram as duas coisas que me auxiliaram na época a escolher o curso que eu ia fazer no ensino médio. Então daí eu iniciei um estágio, né? Hoje eu estou trabalhando na terceira empresa, né, dentro desses meus 24 anos aí dentro da indústria, e há 19 anos eu atuo dentro da área de gestão da qualidade. Com isso, comecei a me desenvolver também dentro da área de treinamentos, né, então também tenho formação em coach, realizo alguns processos de coach, faço alguns treinamentos na área de gestão da qualidade e também na área de desenvolvimento pessoal. Então, um resumo aí da minha carreira profissional. Mas hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre o planejamento de carreira. Então, para isso, nós vamos iniciar com 3 conceitos que eu trago aqui para vocês. O primeiro deles é o planejamento. Então, o que é um planejamento? É um plano para alcançar um determinado objetivo. Então, eu posso ter um planejamento para comprar uma casa, um planejamento para formar uma família, um planejamento para comprar um carro, né? E também posso ter um planejamento dentro da minha vida profissional. E carreira, o que é carreira? Carreira é o que você faz dentro da sua vida profissional, é a sua trajetória. Então, os cargos que você teve, as empresas que você trabalhou, os conhecimentos que você adquiriu, as competências e as habilidades que você se desenvolveu ao longo da sua trajetória profissional. E temos também o conceito de plano de carreira, que ele é diferente do planejamento de carreira. O plano de carreira é um programa estruturado que estipula o caminho que um funcionário vai percorrer dentro de uma determinada organização, então dentro de uma empresa. Então existem algumas empresas hoje que elas têm os seus planos de carreira bem definidos, outras nem tanto. Mas é importante você saber a diferença desses 3 conceitos aí. Então, quais são os tipos de planejamento de carreira que podem existir? Então, aqui eu trago alguns deles, tá? Porque existem também outras formas, outros tipos de planejamento. Então, eu trouxe para vocês aqui os principais. Um deles é antes de iniciar, né, a sua trajetória profissional, então antes de iniciar a trabalhar, que foi o que eu comentei com vocês quando eu fiz a escolha do curso técnico lá atrás, né, quando eu precisava escolher o curso para fazer o ensino médio. Então, a primeira etapa é essa. Antes de você iniciar a trabalhar, você começa já a desenvolver, né? Vai ter um objetivo final, a sua carreira, a sua profissão, o que você quer ser quando crescer, né? E você faz um planejamento ali a curto, médio ou longo prazo. Então, geralmente esse é o mais difícil, né? Na época, quando eu fui escolher o curso, eu não tinha nem noção do que era um planejamento, né? Hoje já tenho bastante esses conceitos aí comigo já. Então, outro tipo de planejamento é quando você já iniciou a trabalhar, mas você ainda não está na profissão que almeja. Então, você começou a trabalhar, por exemplo, de auxiliar numa determinada empresa, mas você quer ser professor universitário. Então, você vai fazer um planejamento para alcançar a profissão que você deseja. Você já iniciou a profissão e quer projetar o seu futuro. Então, quer fazer o seu projeto de ascensão profissional, né, quer chegar ao topo da sua carreira. Então, nesse caso, também a gente faz um planejamento de carreira. Quer trocar de profissão, né? Por exemplo, eu atuo hoje dentro da indústria metalmecânica e tenho um planejamento de transição de carreira, né? Para mim, a um médio ou longo prazo aí.
O outro seria quando você já está trabalhando dentro da organização, mas você quer fazer o seu plano de carreira dentro daquela organização. Então eu posso incorporar ele dentro do meu planejamento de carreira. E o outro seria na aposentadoria, né? Então algumas pessoas aí, às vezes a gente para de trabalhar, se aposenta e quando chega na hora vê que não consegue parar as atividades, né? Então se planejar também para esse momento, daqui a pouco até aproveitar esse momento e fazer uma transição de carreira também é muito interessante. Então esses aqui são alguns tipos de planejamento de carreira, né? Em diferentes etapas aí da vida. Para se poder fazer um planejamento de carreira, tem alguns fatores que eu considero como sendo primordiais. Um deles é o próprio planejamento, né? O segundo seria o comprometimento. Então, quando eu desejo atingir um objetivo, tem que estar comprometido. Comprometido é quando a gente está ali, né, batalhando dia a dia, dando sangue para atingir o objetivo desejado. Ter um conhecimento técnico específico. Então, eu conhecer a profissão, né, que eu estou almejando, aonde eu quero chegar. Então, eu saber como que atua, como é que é essa área, como é que é o mercado de trabalho. Então, eu ter esse conhecimento técnico específico. O outro é paciência. Por exemplo, imagina se hoje eu decido ser médico, né? Então, quando eu fizer o meu planejamento, eu, no mínimo, tenho aí uns 10 anos só para estudar para poder me formar médico. Então, a paciência, né, a gente saber que é preciso seguir um passo a passo dentro desse planejamento para atingir o objetivo desejado. O outro fator primordial é determinação. Então, eu tenho um objetivo, né, onde eu quero chegar, eu sei onde eu quero chegar, eu estou comprometido, mas eu tenho que ter essa determinação, eu tenho que estar com o meu foco naquele ponto, naquele objetivo que eu pretendo chegar. E o principal dele, gente, é saber aonde quer chegar. Muitas vezes a gente, eu quero ser profissional assim, um profissional de outra forma, mas eu não sei nem aonde eu quero chegar, eu não sei qual a profissão que eu quero seguir. Então esse é o ponto principal, saber onde quero chegar. Então existem algumas etapas para a gente poder fazer um planejamento de carreira. Então uma delas é o mapeamento pessoal. Então esse mapeamento pessoal, eu vou começar a olhar um pouco para dentro de mim, né? A parte do autoconhecimento. Então eu vou ver quais são os meus valores, quais são os meus interesses, as minhas motivações, quais são os medos que eu tenho, né? Imagina eu escolher ser médico e ter medo de sangue, né? Então é importante eu conhecer também os meus medos. Saber qual é o meu propósito, né? O porquê que eu estou aqui neste mundo. E tudo isso, gente, é o autoconhecimento. Então, esse mapeamento pessoal ele é muito importante para que a gente saiba se a profissão que a gente está escolhendo, que a gente quer seguir, ela está alinhada com os nossos valores, nossos interesses, nossas motivações. O segundo mapeamento é o das competências. Então eu preciso saber quais são as minhas habilidades técnicas, né, e gerais e o que me diferencia dos outros, das demais pessoas. Por exemplo, imagina eu quero ser artista plástica e eu sou péssima em desenho, não consigo desenhar nem casinha. Então, são as competências que eu vou ver que eu tenho ou não, né, para ser um artista plástico. Então, é importante fazer esse mapeamento também. O mapeamento de mercado é muito importante. Então, saber, né, pesquisar sobre aquela profissão, saber quais são as competências necessárias para aquela profissão, para atingir aquele posto, né, que você está almejando, e quais são os problemas que podem acontecer, né, durante essa jornada. Fazendo esses mapeamentos, aí a gente vai direto para o plano de ação, que é a hora de descrever tudo que eu preciso fazer para poder chegar no meu objetivo final. Então, as etapas: saber onde quer chegar, mapeamento pessoal, mapeamento das competências, mapeamento de mercado e o plano de ação. Essas são as etapas básicas para um planejamento de carreira. Claro que dentro delas, né, existem muitas técnicas e muitas ferramentas que a gente pode se aprofundar e fazer um autoconhecimento, fazer uma abordagem bem específica
né, daquela profissão, daquela carreira que a gente tá escolhendo. Bom, o que vocês acham então da gente começar agora e fazer um planejamento de carreira? Então aqui eu vou dar para vocês algumas dicas e algumas etapas de como você fazer o seu planejamento. Então, a primeira delas é definir o seu objetivo, né? Eu sempre falo, o que você quer ser quando crescer? Qual profissão que você quer seguir? Como você quer ser reconhecido? Qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Esse é o ponto principal. Então, se você não sabe ainda onde quer chegar, então existem algumas etapas antes que algum outro profissional pode te ajudar, inclusive até um profissional de coach, pode te ajudar a identificar quais são as tuas habilidades, quais são os teus interesses e você, a partir daí, conseguir identificar qual é o seu objetivo, qual é a carreira, qual é a profissão que você quer seguir. O segundo, avaliar os seus pontos fortes e os pontos fracos. Então aqui eu trago para vocês uma ferramenta que é a Matriz SWOT, que é uma ferramenta que você pode utilizar ela para avaliar os seus pontos fortes, a sua fraqueza, as oportunidades que você vai ter dentro daquela... Quais são as oportunidades que essa escolha profissional pode trazer para você e quais são as ameaças, né? Por exemplo, quero ser médica, né? Qual é a minha força? Ah, sou determinada, eu estudo, né? Eu tenho foco, ok. Qual é a minha fraqueza? Tenho medo de sangue. Não posso ver sangue que desmaio. Então, isso é um ponto fraco que vai me atrapalhar durante a minha trajetória profissional. Oportunidades. Bom, existem muitas vagas de emprego para médico, né? Médico tem uma carreira profissional linda, salva vidas. Quais são as ameaças? Bom, eu vou ter que estudar por uns 10 anos no mínimo, eu vou ter que ter recurso financeiro, eu vou ter que lidar com o meu medo de sangue, né? Então, essas seriam as ameaças. Então, aqui trazendo um exemplo para vocês de como fazer essa matriz SWOT. O terceiro ponto é traçar uma estratégia e um plano de ação. Então, olhei quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos. Então, eu posso trabalhar intensificando os meus fortes, eu posso trabalhar melhorando os meus pontos fracos e a partir daí eu fazer um plano de ação. Então, esse plano de ação ele tem algumas, vamos dizer assim, algumas colunas, né, pra gente preencher. Primeiro, o que fazer? Bom, eu quero ser médica. O que eu preciso fazer? Preciso fazer faculdade de medicina, né? Essa seria a minha primeira ação. Então, por que eu vou fazer a faculdade de medicina? Para poder me tornar a médica, né, que eu quero ser. Onde que eu vou fazer isso? Então, eu preciso fazer uma faculdade de medicina. Ah, vou fazer na URGS. Quando que eu vou fazer? Vou iniciar no primeiro semestre de 2021. Quem irá fazer essa ação? Eu mesmo. Então, eu que vou ter que ir lá e fazer o curso de medicina. Como será feito isso? Eu vou ter que fazer um vestibular para medicina, né, ser aprovada no vestibular, e aí a partir disso eu vou lá e vou fazer a minha matrícula na faculdade. Quanto isso vai custar? Bom, vai custar, a mensalidade da faculdade é isenta, né? A faculdade na URGS é gratuita, mas eu vou ter os meus custos de deslocamento, de alimentação, vou ter os custos de livros que eu vou ter que comprar. Então isso faz parte também do plano de ação. E a partir daí a gente vai descrever ação por ação. O que é importante neste plano? Colocar microações, tá? Então, por exemplo, para eu poder fazer para eu poder passar no vestibular da URGS, talvez eu tenha que ter algumas ações antes. Então, fazer um cursinho pré-vestibular, né, fazer um estudo mais focado em algumas determinadas matérias que eu tenho mais dificuldade. Então, tudo isso a gente pode descrever, deve descrever no plano de ação. E quanto mais específica for a ação, melhor. Lembrando que tem que ser ações que dependam da minha pessoa. Então eu não vou botar uma ação lá que o meu irmão vai fazer, porque ele não tem poder sobre a minha trajetória, sobre a minha carreira. E sim, eu tenho poder sobre a minha carreira. Então quando for fazer o plano de ação é importante que as ações dependam somente de você. Busque exemplos de sucesso.
Então, vocês lembram que lá no início eu falei que eu tinha um ídolo, né, que era o meu pai, que era um profissional que eu considerava ele um profissional excelente na área que ele atuava. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de coisas que ele fazia, né, e que eu podia utilizar para a minha trajetória profissional. Então, sendo um profissional exemplar, comprometido, né, trabalhando, executando as atividades da melhor forma possível. Então, busque exemplos de sucesso que você tem de carreira profissional. Converse com essa pessoa. Ele pode te ajudar te dando dicas de como ele fez para chegar onde ele chegou. E talvez algumas dessas dicas elas se encaixem naquilo que você está buscando dentro do seu plano de ação, dentro do seu projeto, do seu planejamento de carreira. Veja uma pessoa que você admira, né? Talvez nem seja uma pessoa que, por exemplo, eu quero ser médica, mas nem é um médico que é o meu ídolo, é uma pessoa que eu vi lá que ela virou palestrante e eu percebi que ela tem algumas habilidades que eu preciso ter e que vai fazer bem dentro da minha carreira profissional na medicina. Visualize a sua jornada. Isso é muito importante. Então, quando a gente vai fazer um planejamento, esse planejamento ele pode ser dividido em médio, curto, médio e longo prazo. Então, imagina eu fazendo medicina. Então, eu vou levar no mínimo uns 10 anos para me formar. O que eu posso fazer? Eu posso parcelar essa minha jornada dentro do meu plano de ação e colocar isso dentro de uma linha do tempo. E ali eu vou fazendo microações, onde cada uma delas eu vou comemorando a minha vitória, que eu atingi, que eu consegui executar aquela tarefa em prol de chegar no meu objetivo. E melhor, se você puder colocar isso no gestão à vista, faça num quadro, um cartaz, coloque na sua sala, no seu quarto, aonde você pode enxergar a sua trajetória. E lá no finalzinho, coloque uma imagem, projete uma imagem, pode ser um recorte de revista, de jornal, pode ser um desenho que você faça, uma montagem de uma foto, de você chegando lá, atingindo o seu objetivo, lá no seu ponto máximo da sua carreira e coloque lá no final da sua jornada. Isso é muito importante. E como eu falei, né, o plano de ação, se a gente fizer ele e colocar ele dentro de um caderno fechado, ou deixar ele salvo lá no computador, onde eu preciso ligar o computador, acessar a planilha e verificar meu plano de ação, muitas vezes o que acontece? A gente acaba esquecendo, quando vê uma ação chegou no prazo e ela não foi implementada. Então é muito importante, essa é outra dica que eu trago para vocês. Tenham o plano de ação de vocês em gestão à vista. Então façam um cartazinho, não precisa ser nada muito grande, muito bonito, mas que seja algo onde tem ali todas as suas ações e seus prazos, que você possa ir monitorando e vendo aquilo que você conseguiu implementar, o que você não conseguiu, o que você fez dentro do prazo, o que você não fez dentro do prazo. Então ele está ali ao seu alcance, à sua visão, isso é muito importante. O outro ponto que eu trago é que você cria uma periodicidade e olhe o seu plano de ação, reavalie ele. Identifique se é preciso fazer algumas mudanças. E faça as mudanças somente se elas vão te levar ao seu objetivo. Então o plano de ação ele não precisa ser congelado. Eu faço um plano de ação para 10 anos. Mas aí no meio do caminho, né, aconteceu alguma coisa. Por exemplo, agora a gente tá com essa situação da pandemia. Então muitas pessoas tinham um plano de ação, alguns projetos para esse ano que vão precisar ser reavaliados. Então é importante que você olhe para isso, reavalie e faça um replanejamento, mas sempre tendo em conta o seu objetivo final. E uma dica que eu trago para vocês aqui: seja paciente. Se esse é o seu foco, é o seu objetivo, é o seu sonho, vá em frente. Visualize a sua jornada, tenha muita paciência, tenha foco e disciplina. Faça do seu planejamento de carreira o seu sucesso.
Então, espero ter contribuído com vocês, né, com alguns ensinamentos que eu trago ao longo da minha trajetória profissional e também, né, dentro do meu planejamento de transição de carreira. Então, os meus contatos vão estar disponíveis. Agradeço a vocês pela oportunidade e espero ter ajudado vocês nesse planejamento de carreira.